Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Encontro Parlamentar, a sua oportunidade aqui na nossa grade de programação de conhecer um pouco do trabalho dos vereadores aqui da casa. Hoje a gente recebe o presidente da casa, Isaías Colino. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Carol. Queria mandar um abraço para todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui com vocês. Como é bacana na nossa cidade a gente ter um instrumento tão importante como a TV Câmara. Então, parabéns pelo seu trabalho. Espero que as pessoas gostem dessa nova rodada de entrevistas que você está fazendo. Essa é a sua segunda legislatura, a primeira vez como presidente da casa. Então, para começar, eu queria que você comentasse um pouco a diferença entre ser só vereador e ser presidente e também o que você tem tentado promover de diferente aqui de novo nesse mandato. Carol, eu acho que a questão mais interessante, mais legal, é que desde outubro do ano passado, a população de Botucatu tem me dado muitas oportunidades. A primeira, eu tive a honra de ser o vereador mais votado da nossa cidade. E se já não bastasse todo esse orgulho que eu carrego comigo, os meus pares, os vereadores, ainda me deram a honra de presidir a casa pelos primeiros 2 anos dessa legislatura. Eu tive 8 votos dos vereadores, é um prazer enorme, eu não perco uma oportunidade de agradecê-los por essa honra. E ser presidente é um desafio enorme, né? É um desafio enorme. E eu estou tentando impor aqui na Câmara Municipal, trazer para a Câmara Municipal algumas questões administrativas que, na minha opinião, elas já deveriam estar acontecendo. Eu entendo que a Câmara, apesar de ser uma repartição pública, ela precisa de alguns vieses da iniciativa privada. E eu estou tentando trazer isso para dentro da Câmara, não só da gente fazendo uma regulação diferente dos processos administrativos, mas recentemente nós também mexemos no horário da Câmara. A Câmara não fecha mais para o almoço, ela acompanha todas as repartições públicas aqui de Botucatu. E além disso, eu tenho uma perspectiva diferente com relação à acessibilidade do prédio. Desde que eu sou gente aqui em Botucatu, eu escuto que não tem jeito esse prédio, que não tem como ter acessibilidade, porque é um prédio antigo, um prédio histórico, um prédio muito bonito, também é verdade. E a gente percebe que é um desafio muito grande mesmo, mas a gente já conseguiu fazer um projeto com relação à acessibilidade do prédio da Câmara e, se Deus quiser, eu gostaria de deixar a presidência tendo como grande legado a acessibilidade do prédio, que eu acho que isso falta na nossa Câmara. Uhum. E além dessas questões administrativas que você citou e também presidir a sessão, o presidente da Câmara também é o representante da casa em suas relações institucionais. Como você tem exercido esse papel? A presidência da Câmara ela é uma responsabilidade ainda maior do que o mandato de vereador, né? Todos os vereadores eles já têm muitas obrigações, muitas responsabilidades, mas além disso que eu já carregava comigo, eu também tenho a presidência, então eu preciso montar as pautas das sessões ordinárias, eu respondo em nome da Câmara, eu faço os pagamentos, eu controlo todos os procedimentos administrativos e tem essa questão da representação institucional. Como os vereadores me deram essa honra, sempre que tem alguma coisa onde se faz necessária a representação da Câmara, sou eu que vou até lá. Então, de fato, a vida muda um pouco, né? A diferença do exercício do mandato para o exercício da presidência, ele é um pouco diferente porque somam-se muitas questões à presidência. Mas eu confesso que, para mim, pessoalmente, além de estar sendo um enorme aprendizado, está sendo uma grande diversão, né? Eu já sou louco pelo Poder Legislativo, já adoro o que eu faço aqui na Câmara Municipal, é um orgulho representar o povo de Botucatu e, ainda por cima, eu estou tendo essa experiência executiva dentro do Poder Legislativo, que para mim, pessoalmente, está sendo muito importante e eu torço para chegar no fim do mandato e poder olhar para trás e entender que fui um bom presidente e que pude contribuir com a minha cidade. É isso que eu gostaria de fazer. Uhum. E muitas vezes nas suas falas da tribuna e até em posts da rede social que a gente acompanha, né, é possível ver o destaque que você dá ao mandato participativo. Qual a importância disso para você, dessa maneira de encarar o biênio como presidente? Carol, você já está acompanhando meu mandato há um tempo, né? Se você for avaliar, por exemplo, a agenda da Câmara naquilo que se refere a audiências públicas, ela aumentou bastante, porque eu acredito justamente nisso. Nós, aqui, vereadores, membros do Poder Legislativo, nós temos a obrigação de ouvir qualquer um que tem alguma coisa a dizer. Não interessa se essa sugestão dá para ser acolhida, dá para ser aceita, dá para ser executada. O que a gente precisa, como parlamentar,
como entes políticos eleitos pela população, é estar à disposição do povo. Então, se a gente não tiver essa concepção, quando vem para cá, quando senta na cadeira de vereador, quando senta na cadeira do prefeito, não serve para estar na vida pública. Então, eu acredito do fundo do coração que o que a gente precisa é oferecer canais e instrumentos para que as pessoas possam participar. Porque a partir daí, de ouvir as pessoas, a gente consegue ter trabalhos melhores, a gente consegue ter uma amplitude maior. Vou te dar um exemplo. Na última sexta-feira, eu passei a minha tarde junto com o vereador Sargento Laudo. Nós fomos ali no Santa Maria, ali no posto de saúde, ficamos ouvindo a população, ficamos ouvindo os médicos, colhendo informações, colhendo sugestões, e tudo isso nos ajuda, não só a ter um diagnóstico do que acontece na cidade, mas poder levar a reclamação de que de fato as pessoas precisam para o poder público. E é essa a obrigação do vereador, e por isso que eu dou esse ênfase, né? Eu gosto muito desse trabalho, adoro ouvir as pessoas. E o que vai ao encontro disso também é que esse ano você está à frente de algumas discussões importantes aqui, que é o caso do plano diretor. Como você vê essa responsabilidade? O plano diretor, eu acho que nesse ano de 2017, é onde de fato se tem uma concepção da sociedade do que ele representa. Em Botucatu, é a primeira vez que se faz uma revisão do plano diretor. Só para que as pessoas possam nos entender, o governo federal editou uma lei em meados dos anos 2000, onde toda cidade acima de 20 mil habitantes ela tinha que ter um plano diretor. O que é o plano diretor? É ele que define para onde a cidade cresce, é ele que dá os nortes que serão aplicados na educação, que serão aplicados na saúde, enfim. É ele que diz mais ou menos a cidade que a gente gostaria de ter. E em 2007, o ex-prefeito Mariello, ele fez um plano diretor, o primeiro da cidade de Botucatu, que acho que foi um plano diretor muito importante para a cidade naquele momento. Mas 10 anos depois, a lei fala em revisão. Mas não é necessariamente uma revisão. Pode ser uma revisão, pode ser um plano novo. 10 anos depois, a gente tem a obrigação legal de discutir isso. E a Câmara está fazendo essa discussão. Já foram 6 audiências públicas, né? Hoje nós estamos exatamente no meio do trâmite administrativo desse projeto de lei que está aqui. Ele tem até o dia 4 de novembro para ser votado pela Câmara Municipal. E eu acho que ele é o maior desafio que essa legislatura vai ter. Porque a gente tem que entender que nos últimos 10 anos, muita coisa mudou. A velocidade da informação, tudo isso que as redes sociais impactaram na vida da população, ela tem reflexo na administração pública. Então a gente precisa ter essa compreensão na hora de fazer um novo plano diretor e de fazer essas discussões. Então é super importante que a gente abra as portas da Câmara, escute as sugestões, entenda para que lado o Botucatu vai crescer, entenda as condições geográficas e geológicas que nós temos. Nós temos um patrimônio enorme natural, que é a nossa cuesta, as nossas cachoeiras, e a gente precisa, no plano diretor, entender como a gente vai usar tudo isso, né? E ainda por cima, conseguir ouvir as pessoas e transformar tudo isso num bom projeto de lei que vai nortear o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. Então você pode perceber que não é um desafio simples, né? E eu fico muito feliz de poder participar disso. Isso, para mim, pessoalmente, está sendo um processo muito enriquecedor. Eu estou me tornando um parlamentar melhor, um homem público melhor, por conta de todas essas discussões que estão acontecendo na Câmara. E participativo, né? Mas com certeza. Se não fosse por isso, vocês que estão acompanhando as audiências públicas, a gente acredita que os nossos telespectadores também estão acompanhando. No final de todas elas, nós questionamos os presentes se as discussões precisavam continuar ou não. Porque é justamente nisso que eu acredito. Se as pessoas querem dizer, o lugar delas virem dizer é aqui na Câmara, e nós estamos abertos para isso sempre. Então vamos falar agora dos projetos, né? Individualmente, também como membro da mesa diretora, você pode ter a iniciativa de alguns projetos que foram aprovados já nesse primeiro semestre. Tem algum que você gostaria de destacar? Carol, eu acho que a produção parlamentar ela é muito importante. Da produção parlamentar de cada um dos vereadores, você consegue ter mais ou menos a noção do que cada um julga importante e de como é a atuação de cada um dos vereadores, né? Eu, nessa legislatura, estou tentando manter o ritmo que já vinha apresentando na anterior, onde eu acho que a produção parlamentar, ela de fato muda um pouco. Então, é muito difícil você ter ações do Poder Legislativo que mudem a vida da cidade de uma vez só, os projetos de lei. Mas esses projetos de lei, se você for somando, você pode ver que cada um de nós, vereadores, pode sim trazer uma contribuição importante para a sociedade. O que eu acho que mais legal que a gente fez, eu acho que fiz alguns projetos interessantes,
fiz um do parquímetro para que a gente pudesse evitar que a mesma punição tivesse duas formas de interpretação e todo mundo seja julgado da mesma forma. Mas eu acho que o mais interessante até agora foi quando a gente conseguiu regulamentar a Lei de Acesso à Informação. Esse é um projeto de iniciativa da mesa diretora, que é presidida por mim, né, onde eu, vereador Carreira, vereador Alessandro e vereadora Belardo, a gente trouxe não só um novo sistema de gestão de informação para o Poder Legislativo, mas a gente também conseguiu aplicar novos critérios. Aqui em Botucatu não tem informação secreta no âmbito do Poder Legislativo, a gente criou critérios rígidos para as respostas para as pessoas, fomos elogiados inclusive numa matéria pública que foi veiculada na imprensa, que a gente conseguiu responder requerimentos de solicitação de informação em 24 horas, né, porque é justamente isso que eu acredito. Não basta só você ouvir as pessoas, mas você precisa dar transparência total àquilo que é feito com o dinheiro público, aquilo que é feito aqui no Poder Legislativo. Então, eu acho que esse foi um projeto que de fato traz uma contribuição importante para a cidade e eu fico muito feliz de ter sido um dos autores dele. E aproveitar também para falar como são essas discussões, essas matérias em conjunto com a mesa. Se você quiser também comentar o que tem achado no nível de debates aqui dos parlamentares, em especial durante as sessões ordinárias. Eu acho que as sessões, né, primeiro, respondendo essa parte da pergunta, elas de fato demoraram um pouquinho para engrenar, né, digamos assim. A gente faz parte de uma Câmara que de 11 vereadores, apenas 4 foram reeleitos, né? Eu, vereador Carreira, vereadora Rosiello e vereador Carlos Trigo. Então, uma Câmara, apesar de ter alguns que já foram vereadores no passado, uma Câmara com pessoas que ainda precisavam desenferrujar, né? Eu acho que esse é um termo bacana. Então, acho que as sessões elas demoraram um pouquinho. Também confesso que eu entendo que as sessões do Legislativo, a dinâmica imposta pelo regimento, não é a mais interessante. Eu acho que, às vezes, é meio difícil para as pessoas virem assistir, as pessoas não entendem exatamente aquilo que é discutido no Poder Legislativo e acho que a dinâmica não ajuda muito. Eu tenho visitado algumas outras câmaras, já fui a Tatuí, já fui a Jaú, já fui a Pardinho e tantas outras, para a gente tentar encontrar em outros regimentos uma forma da sessão ser mais dinâmica. E eu confesso que eu ainda não tenho a resposta para esse problema. Eu acho que a gente precisa mudar, sim, essa dinâmica para a sessão ser mais legal, para a sessão ser mais interessante, prender mais a atenção das pessoas, mas eu confesso que eu ainda não tenho essa resposta. Mas eu vou continuar procurando ela. Estudo. Eu acho que isso é importante, a gente não pode nunca desistir disso, porque é uma forma da gente trazer mais gente para a Câmara, né? Eu acho que quanto mais gente acompanhar o trabalho dos vereadores, puxar a nossa orelha, trouxer sugestões, os trabalhos aqui serão muito melhores, né? E com relação à mesa, eu não tenho dificuldade, confesso que eu não tenho dificuldade, né? Em especial a vereadora Alessandro e o vereador Carreira, eles são muito presentes, me ajudam demais nessas discussões. O vereador Abelardo, na medida das suas possibilidades, também contribui, né? E a gente não tenta tomar medidas que interessam a mim, que interessam a você, não. As medidas da mesa, se você for dar uma olhada na análise, elas têm sido de uma forma a contemplar o bem comum. Às vezes a gente tem que tomar medidas que não são tão populares, mas são importantes administrativamente. E é isso que a gente está tentando buscar. A gente está tentando buscar a conciliação dos interesses, mas que no final, como mesa diretora, a gente possa dar para os senhores vereadores o pleno exercício do mandato de cada um deles, que eles tenham todos os instrumentos e que todas as prerrogativas deles estejam salvaguardadas para que eles possam ser os melhores vereadores possíveis, porque é isso que o Botucatu precisa. A gente falou dos projetos, falou um pouquinho do trabalho da mesa, agora vamos falar um pouco dos requerimentos, né, que é um instrumento importante para cobrar ações, fiscalizar. Tem algum ou alguns deste primeiro semestre, ou até agora, vamos dizer setembro, que você gostaria de destacar da sua autoria? Eu acho que os requerimentos, Carol, eles são muito importantes. Na verdade, assim, todos os instrumentos que o Poder Legislativo concede para cada um dos vereadores, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles são as formas oficiais que nós temos para levar aquilo que o povo sente, né, até o poder público, até o prefeito, até o governador e até o presidente da República, para explicar da melhor forma possível como que funciona isso. Todos os requerimentos que os vereadores encaminham, o prefeito e as concessionárias, por força de lei, eles têm a obrigação de responder em 15 dias, sob pena de cometerem o crime de responsabilidade e terem problemas com a justiça, levando até a cassação de mandato no futuro. Então, tudo que um vereador pede, o prefeito, os secretários, as concessionárias, eles têm que dar muita atenção. E não é responder de qualquer jeito, é responder sim, não e o porquê de cada uma dessas situações, porque os vereadores não fazem os requerimentos porque são coisas que saíram da nossa cabeça. Não é isso, né? Se você vier na Câmara, você pode assistir uma sessão da Câmara.
Se você for até o prefeito, você não pode assistir o prefeito trabalhando, o prefeito despachando, ele fazendo as coisas dele. Então isso mostra que a Câmara, até mesmo de maneira física, é o poder mais próximo do povo. Os vereadores são 11, o prefeito é um só. Então os vereadores têm uma amplitude muito maior, cada um está num canto da cidade, cada um está ouvindo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e a gente consegue, de fato, com os nossos requerimentos, expressar o sentimento da população. Então eu acho que isso é o mais importante. Quando os vereadores pedem, não estão pedindo em nome próprio, estão pedindo em nome da população. Então a gente precisa ter muita atenção com esses instrumentos e respeitá-los. Eu já ouvi, infelizmente, na tribuna da Câmara esse ano, que requerimento não serve para nada, que requerimento não é importante, que audiência pública não tem discussão. E eu discordo demais dessas afirmações. Eu tenho um profundo respeito pelo Poder Legislativo e reconheço a força daquilo que é discutido aqui. Então eu acho que a gente precisa sim usar esses instrumentos para levar para o prefeito aquilo que a população quer, para que a gente possa de fato exercer o mandato como que a gente deve. Como assim? Nós estamos aqui para levar para frente a vontade do povo, não as vontades individuais. E acho que esses instrumentos são importantes para isso. Já que você falou que os requerimentos são realmente o que o povo traz para vocês, vereadores aqui, como que tem sido esse contato com o público, com a população? E até eu destacar que o gabinete do presidente aqui da Câmara está sempre com uma movimentação de pessoas, então como você tem recebido, né? Assim, eu antes de falar só do gabinete da presidência, o gabinete da presidência, ele necessita da presença do presidente quase todos os dias na Câmara, porque eu preciso fazer os despachos ordinários, as coisas do dia a dia da Câmara, eles são de minha responsabilidade. Por que a Câmara hoje não tem um trabalho maior, não tem um movimento maior? Porque hoje a Câmara ela dispõe de 4 salas para 11 vereadores. Então eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu, antes de ser presidente, eu fazia o mesmo número de atendimentos, talvez até mais, mas recebia essas pessoas no meu escritório de advocacia, né? Eu sou advogado, estou com os meus direitos de advogar suspensos por conta da presidência da Câmara, não posso advogar enquanto presidente da Câmara, mas então eu recebo as pessoas aqui para discutir a cidade. Eu tenho certeza que se a Câmara tivesse a estrutura física ideal, os outros vereadores também receberiam mais gente aqui, né? Então, por conta da presidência, eu tenho um espaço físico diferente aqui dentro da Câmara que me permite esses atendimentos. Então, o gabinete está de fato à disposição das pessoas. Eu fico todas as manhãs na Câmara Municipal. Quem quiser vir, pode vir. Se vier sem agendar, não tem problema, é só ter paciência, porque se eu estiver aqui gravando com a TV Câmara, se eu estiver atendendo alguém, tem que esperar um pouquinho, mas eu sempre atendo, né? Só vir com um pouquinho de paciência. Ou telefonar na Câmara no 38820636, porque eu atendo com o maior prazer. Esse é meu trabalho, a população de Botucatu me colocou aqui para isso e eu estou à disposição. Eu acho que é isso que é importante. E para encerrar, já que você já deixou os seus contatos, a maneira mais fácil, né, de entrar em contato com você. Fora as redes sociais, né, Carol? Porque as redes sociais hoje, quem procurar no Facebook, eu tenho um perfil, tenho uma página, pode mandar a sua mensaginha, pode marcar, que a gente às vezes não consegue responder na hora, mas sempre respondemos. Então, para daqui até o final do ano, o que a gente pode esperar do seu mandato, de você na presidência, o que mais tem de importante até o final do ano? Cara, eu assumi publicamente alguns compromissos com a população de Botucatu. Eu tenho algumas ideias de projeto de lei, algumas eu já tirei do papel, outras ainda não. Eu tenho um projeto de lei, por exemplo, para a gente auxiliar o ingresso do jovem no primeiro emprego. Eu tenho um projeto de lei que a gente evite a construção sobre os corpos d'água aqui na cidade, para a gente evitar um processo de favelização aqui em Botucatu, como aconteceu em alguns locais da cidade de São Paulo, e tantas outras coisas que eu prometi durante a campanha eleitoral. Só que agora, o meu foco, eu gostaria de, até o final do ano, conseguir licitar a plataforma elevatória de acessibilidade. Eu tenho o desafio de dar o acesso para o cadeirante, para a pessoa com dificuldade de locomoção, pela mesma recepção. A gente tem o projeto pronto, isso não é um projeto barato, custa muito dinheiro, mas eu acho que não tem cabimento uma cidade do porte de Botucatu não ter ainda uma Câmara Municipal acessível. As pessoas que têm hoje, por exemplo, se utilizam de cadeira de roda, para assistir uma sessão da Câmara de Botucatu, tem que entrar pela garagem. Isso não cabe mais. Hoje em dia, não dá para admitir mais esse tipo de conceito. Eu acho que essa foi uma melhoria importante na época, que foi construída pela Câmara. Naquela época, os tempos eram outros, ela tem mais de 20 anos, essa obra. Então, chegou na hora do Poder Legislativo se reinventar e receber a população da forma adequada. Não é só abrir as suas portas, mas é como abrir as suas portas para que, de fato, a Câmara possa ser a casa de todos. Muito obrigada pela entrevista. Você conferiu o Encontro Parlamentar. Toda semana, um vereador ou presidente
vem trocar uma ideia com a gente aqui na TV Câmara. Obrigada e até a próxima!